Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e Geografia de Portugal. O meu nome é Sandra e comigo tenho o professor Luís. Relembramos que ao longo das nossas aulas iremos ter os recursos da Escola Virtual e da Leia. Hoje o nosso tema é então os contactos portugueses com os diferentes povos ao longo do século XV a XVI até ao século XX. Durante a aula de hoje, vamos tentar perceber quais foram os contactos que os portugueses estabeleceram com os povos africanos, mas também de que forma no século XX ocorreu um contato com diferentes povos. Será que durante a altura do Estado Novo também os portugueses tiveram contato com diferentes povos? Muito bem. Vamos então começar. Vamos começar por começar por recordar o desafio que lançámos na aula anterior, para que consultem os vossos familiares e o vosso professor de História e Geografia de Portugal. Consultem também o vosso livro da HGP de 5º ano, nomeadamente o capítulo que diz respeito ao Império Português no século XVI, e com a informação que vão recolher, que escrevam um poema ou um texto sobre a expansão portuguesa e que gravem uma música com o texto que escreverem e enviem para os vossos professores, e os vossos professores certamente nos enviarão a nós para que nós possamos mostrar num dos próximos dias. Ora bem, antes de iniciar a aula de hoje, vamos então tentar fazer uma breve revisão das aulas anteriores. Nós tivemos a abordar os rumos da expansão quatrocentista, temos aqui algumas atividades para tentar recuperar e recordar. Nós, ao longo das últimas aulas, falamos de vários períodos. O primeiro foi o período henriquino do Infante Dom Henrique. Vamos, em conjunto, tentar então completar. Em 1415, se estão recordados, ocorreu a primeira conquista de Ceuta. Muito bem. De seguida, vocês sabem que os portugueses continuaram a expansão e a primeira descoberta foi então a descoberta da Madeira. Estão recordados do ano? Correto. 1419. De seguida, ocorreu então a descoberta dos Açores e esta foi em... Dá um bocadinho de tempo. Exato. 1427. Em 1434, os portugueses passaram o Cabo do Beijador. Ainda se lembra qual foi o navegador? Exato, Gilianos. E por último, até 1460, a exploração da costa africana até à... Estão recordados? Até à Serra da Leoa. Recordo que foi neste ano que morreu o Infante Dom Henrique. Vamos prosseguir? Vamos sim, senhora. Ainda pouco antes da morte do Henrique, deu-se a conquista de Alcácer Seguer em 1458. Vamos relembrar em que reinado nos encontrávamos nesta altura. Encontrávamos, claro está, no reinado de Afonso V. E Afonso V estabeleceu um contrato de exploração da costa africana com um mercador. Estão recordados o nome dele? Era exatamente Fernão Gomes. Fernão Gomes ficou com um contrato de 5 anos para explorar a costa africana. Já no tempo de Dom João II, mais concretamente em 1458, deu-se a passagem do Cabo das Tormentas por navegador português. Estão recordados? 1488. Estão certamente recordados de Bartolomeu Dias. Já em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas entre dois reinos, o Reino de Portugal e o Reino de Castela. Muito bem. Isso mesmo. O Dom João II tinha o sonho de chegar à Índia. No entanto, foi no reinado de Dom Manuel I que os portugueses conseguiram descobrir o caminho marítimo para a Índia. Ainda estão recordados em que ano Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia? Há um bocado de tempo. 1498. E por último, Pedro Alves Cabral, que parte com a sua armada em direção à Índia, a caminho da Índia, descobre então, ou chegou, peço desculpa, ao Brasil. Em que ano? 2 anos depois. Exatamente, em 1500. Muito bem, vamos então para a aula de hoje e tentar perceber quais os contactos foram estabelecidos pelos portugueses ao longo do século XV e XVI até ao século XX. Vamos começar pelo século XV. Vamos só ver o nosso friso cronológico. Ora bem, estas datas que aqui estão já foram estudadas por nós. Nós, neste momento, acabamos por chegar ao Brasil Pedro Alves Cabral e os portugueses vão passar à exploração desses territórios. Essa exploração já se inicia no século XV e tem continuidade ao longo do século XVI. Vamos começar então pela costa africana. Antes disso, por onde é que se expandia o mundo português? Estão recordados? Analisando o mapa, conseguimos verificar que Portugal possuía territórios em 3 continentes. Na África,
na Índia e na América. Agora sim, vamos para a África. Quando os portugueses chegam à África, vão encontrar povos com uma cultura e com características muito diferentes. E é nisso que nos vamos focar neste pequeno vídeo da Porta Editora, que nos vai mostrar as diferenças que existiam nos povos que foram alcançados nesse período. Nos séculos XV e XVI, os portugueses encontraram nas regiões a sul do deserto do Saara uma realidade muito diferente da que conheciam. Estas regiões da África subsaariana eram habitadas por povos de raça negra, com etnias, aparência física, costumes e graus de desenvolvimento muito variados. Nesta região de África, havia impérios muito poderosos e com uma longa tradição comercial, como os do Mali e de Songhai, e cidades bastante desenvolvidas, como Tombuctu e Djenné, que eram importantes centros comerciais onde passavam as principais rotas do comércio do ouro, entre outros produtos. Mais a sul ficavam os reinos de Benin e do Congo. Eram ricos em ouro e os seus habitantes eram mestres nas artes da escultura e da metalurgia. No continente africano havia também tribos que viviam de forma mais simples e que, para além da caça e da pesca, praticavam uma agricultura rudimentar. O PowerPoint saiu. Peço desculpa, o PowerPoint saiu. Foi o PowerPoint. Pode só pausar o comando, por favor? Pedimos desculpa. Aqui é um problema técnico. Ok, eu vou colocar novamente o vídeo. E está. Penso que... Avançam uns segundos, talvez. Nos séculos XV e XVI, os portugueses encontraram nas regiões a sul do deserto do Saara uma realidade muito diferente da que conheciam. Estas regiões da África subsaariana eram habitadas por povos de raça negra, com etnias, aparência física, costumes e graus de desenvolvimento muito variados. Nesta região de África, havia impérios muito poderosos e com uma longa tradição comercial, como os do Mali e de Songhai, e cidades bastante desenvolvidas, como Tombuctu e Djenné, que eram importantes centros comerciais onde passavam as principais rotas do comércio do ouro, entre outros produtos. Mais a sul ficavam os reinos de Benin e do Congo. Eram ricos em ouro e os seus habitantes eram mestres nas artes da escultura e da metalurgia. No continente africano havia também tribos que viviam de forma mais simples e que, para além da caça e da pesca, praticavam uma agricultura rudimentar. As rivalidades entre algumas destas tribos eram frequentes. Delas resultava a captura de prisioneiros que eram depois vendidos como escravos aos portugueses. Depois da passagem do Cabo da Boa Esperança, os portugueses encontraram na África Oriental o reino do Zimbábue, que em meados do século XV foi suplantado pelo Império de Monomotapa. Este poderoso império dedicava-se à exploração e exportação de marfim e de ouro. As línguas faladas pelos povos africanos, sobretudo a sul do Equador, eram as línguas bantas, que consistem num grupo de centenas de idiomas africanos com uma origem comum. As línguas bantas ainda hoje são faladas por milhões de africanos e representam uma identidade cultural. No continente africano praticavam-se religiões como o islamismo e o Yorubá, esta última desenvolvida à volta de lendas, e rituais pagãos e sobrenaturais de adoração da natureza e de culto dos antepassados. Os diversos povos africanos usavam um vestuário muito diferente e vários adornos. Esses adornos eram símbolos de poder e permitiam distinguir as diferentes tribos ou etnias.
Os portugueses encontraram assim, em África, povos muito diferentes, com quem iriam estabelecer, ao longo do século XVI e seguintes, relações comerciais e culturais. Ora bem, como referido no vídeo da Escola Virtual, os portugueses, ao longo do século XV e XVI, estabeleceram relações culturais, mas inicialmente as relações estabelecidas com os povos africanos foram relações comerciais. Os portugueses instalaram feitorias em locais onde existiam bons portos naturais e onde o comércio intenso se justificava. As feitorias, não sei se vocês estão recordados do conceito de feitoria, eram então organizações ou locais fortificados, normalmente eram muralhados, uma questão de defesa, eram armazéns junto à costa onde aportavam os barcos portugueses para carregar e descarregar as mercadorias. Dentre as várias feitorias dominadas pelos portugueses, vamos considerar 4 principais. Temos então a feitoria de Arguim, tínhamos também a feitoria de Mina, a feitoria de Mombasa e a feitoria de Moçambique. E estas feitorias eram extremamente importantes e vamos agora analisar um pequeno texto que nos mostra isto mesmo. Vieram os naturais da terra nas suas embarcações e trouxeram-nos as suas mercadorias, a saber, dentes de elefante e uma porção de malagueta. No outro dia, vimos gentes e chegámos até próximo e fizemos paz com eles. E aí recebi uma certa quantidade de ouro, em troca das nossas mercadorias, panos, pulseiras de cobre e sal. Muito bem. Este documento de Diogo Gomes, adaptado, acaba por nos trazer algumas informações sobre os produtos que eram comercializados pelos portugueses em África. Vamos analisar o documento e a primeira pergunta é: que mercadorias se obtinham na costa ocidental africana? Atenta ao documento e tenta identificar a resposta, exatamente, saber dentes de elefante. Já agora, dentes de elefante eram o tão desejado marfim. Depois, a porção de malagueta e, por último, o ouro, que nós já tínhamos contado, já conhecíamos. Próxima pergunta: que mercadorias levavam os portugueses? Ora, nós levávamos, então, para troca, panos, pulseiras de cobre e sal. No entanto, o documento também fala das relações que eram estabelecidas entre os portugueses e os africanos. Consegues identificar no texto uma frase que mostre de que forma é que se estabeleceram os contatos iniciais entre os portugueses e os africanos? Vamos lá ver, onde é que ela está? Chegámos até próximo e fizemos paz com eles. Por isso podemos concluir que eram relações amigáveis entre os portugueses e os africanos. Mas se vocês estiveram bem atentos no vídeo anterior da Porta Editora, vimos também que os portugueses estabeleceram uma relação comercial através do tráfico de escravos. E vamos ver um pequeno texto que nos fala sobre isto mesmo. Escravos, uma mercadoria como qualquer outra. Depois de desembarcados, o nosso feitor, com os tesoureiros e escrivães, irão avaliar os ditos escravos em sua justa valia. Segundo melhor entenderem, escreverão os preços em escritos de pergaminho que se lançarão aos pescoços dos escravos. Conforme podem ver por este pequeno excerto, os escravos eram pessoas que eram vendidas como qualquer outra mercadoria. E eram vendidas vindas de chefes locais que os vendiam aos portugueses, mas muitas vezes também capturados pelos próprios mercadores portugueses. Estes escravos depois eram normalmente transportados para outros territórios em condições bastante desumanas. Exatamente. Ora bem, relativamente aos contactos com os povos africanos, não se estabeleceram apenas contactos comerciais. Ao longo de África, desde o litoral para o interior, ocorreram então expedições formadas por grupos de navegadores, aventureiros e também frades missionários. Os objetivos dessas expedições eram então desenvolver relações de paz com os povos africanos, mas também cristianizar, isto é, divulgar o cristianismo a todos esses povos. Vamos ver um vídeo da Escola Virtual, em síntese, que fala do contacto dos portugueses com os povos africanos. A presença portuguesa na costa africana foi diferente da que aconteceu noutros territórios. Fixou-se sobretudo em locais estratégicos junto à costa, para assim ter acesso aos produtos desejados. A costa africana era na altura habitada por nativos, que, tal como os portugueses, desejavam realizar trocas comerciais. No entanto, encontraram situações muito diferentes das que estavam habituados, como o clima quente,
as regiões desérticas e a floresta tropical densa. Encontraram também povos com culturas e costumes muito diferentes dos seus, como andarem seminus e casarem com mais do que uma mulher. Os portugueses fixaram-se então junto aos portos naturais, onde o comércio era intenso, tendo aí criado feitorias. Estes entrepostos comerciais, geralmente fortificados, possuíam grandes armazéns onde as mercadorias eram guardadas. Aqui era geralmente realizada a troca direta de produtos. Os portugueses forneciam produtos banais, como objetos de cobre e latão, contas de vidro e também trigo, recebendo em troca produtos valiosos como ouro, marfim, malagueta e escravos. No entanto, os portugueses queriam também estabelecer boas relações com os reinos africanos, convertê-los ao cristianismo e integrá-los no território português. Para tal foram realizadas várias expedições ao interior do território que permitiram começar a criar escolas, povoados e igrejas, onde os dois povos viviam em conjunto. Assim, apesar de inicialmente a colonização em África ter tido sobretudo interesses económicos, as expedições e o desejo de cristianização contribuíram para que a presença portuguesa se mantivesse até ao século XX. Em síntese, a presença portuguesa em África desenvolveu-se através das feitorias e de viagens de expedição. As feitorias, localizadas no litoral, serviam para realizar trocas comerciais e aceder aos produtos desejados pelos portugueses. Por seu lado, as viagens de expedição serviam para realizar a cristianização dos povos nativos e estabelecer boas relações, com o objetivo de os integrar no território português. Pois bem, agora que já ficámos a conhecer um pouco daquilo que foi a colonização portuguesa na costa africana, vamos fazer um pequeno exercício de síntese desta matéria. Portanto, que atividades económicas eram praticadas pelos povos africanos na altura da chegada dos portugueses? Estão recordados? Vamos lá. Era a caça, a pesca e o comércio. Já no que diz respeito aos produtos trazidos pelos portugueses da costa africana, destacam-se o ouro, o marfim, a malagueta e os escravos. Relativamente aos produtos que os portugueses levaram para a África, estamos a falar do caso do trigo, do sal, dos panos coloridos e das bugigangas, como eram aqueles casos das contas de vidro. O principal local de comércio era a feitoria e o resultado da missionação foi o facto de alguns povos se terem convertido ao cristianismo. Mas vamos seguir. Sim. Vamos então viajar no tempo e no nosso friso vamos para o século XX. Nas últimas aulas temos falado então do Estado Novo, desde 1933 até 1974. Qual terá sido o motivo que levou os portugueses a ter contacto com diferentes culturas e diferentes povos durante esta época? Antes de avançar, vamos fazer só umas atividades assim, só para vocês recordarem sobre o Estado Novo um bocadinho. É muito simples. Assinala com X as opções corretas. Salazar foi convidado em 1928 para cargo de Presidente da República, Ministro das Finanças ou Ministro dos Negócios Estrangeiros. A resposta correta, como vocês sabem, Ministro das Finanças. Já em relação às medidas tomadas por Salazar para equilibrar as contas públicas do Estado, foram tomadas medidas como aumentou os impostos, aumentou a despesa, nomeadamente na saúde, educação e dos salários, incentivou as importações, diminuiu as despesas com saúde, educação e salários, incentivou as exportações. Claro está, as opções corretas são o aumento dos impostos, a diminuição das despesas com saúde, educação, salários e o incentivo às exportações. Ora bem, depois, relativamente às obras públicas construídas pelo governo de Salazar, identifica 3 obras públicas: Ponta Rábida no Porto, Palácio de Cristal no Porto, hospitais, entre eles o de Santa Maria em Lisboa, tribunais, centros comerciais. A resposta correta é Ponta Rábida no Porto, correto, hospitais, entre eles o de Santa Maria em Lisboa e, por último, os tribunais. E já agora, como é que ficou conhecido o período histórico que decorreu em Portugal entre 1933 e 1974? Foi a monarquia? Foi o Estado Democrático ou o Estado Novo? Tenho a certeza que te recordas certamente que este período ficou conhecido como Estado Novo. Exatamente. Identifica 2 das alterações que a Constituição de 1933 apresentou relativamente à de 1911.
Definia a existência de 4 órgãos de soberania, Presidente da República, Assembleia Nacional, Governo e Tribunais. Já deste uma resposta. Já. Reforçava os poderes do chefe do Governo, ao mesmo tempo que aumentava os do Parlamento. Reforçava os poderes do chefe do Governo, ao mesmo tempo que diminuía os do Parlamento. Já temos a primeira opção e a segunda resposta, então, reforçava os poderes do chefe do Governo, ao mesmo tempo que diminuía os do Parlamento. Temos mais uma pergunta. Para controlar a atividade política e educativa, o Estado Novo criou organizações como a Polícia Política e a Mocidade Portuguesa, a Polícia Política e a Legião Portuguesa ou o MFA e o MUD. Sem dúvida nenhuma que foi a Polícia Política, mais conhecida por PIDE, e a Mocidade Portuguesa. Ok, por falar em Mocidade Portuguesa, vamos à última pergunta. Qual era o objetivo da Mocidade Portuguesa? O objetivo da Mocidade Portuguesa era, então, educar os jovens para obedecerem a Salazar e ao regime ou educar os jovens para não obedecerem a Salazar. O Luís está-me a ajudar. Vamos continuar? Vamos a isso. Ok. Então, vamos agora perceber o contacto dos portugueses e vamos primeiro analisar esta imagem. Eu vou passar a ler, então, o que consta nesta imagem. Estudei até à 4ª classe, mas depois fui trabalhar para a fábrica de conservas. Tinha de ajudar com as despesas cá em casa e já tinha 13 anos. Reparem que é uma das crianças da família que está, então, a falar. Não era bom aluno. Apesar de ser uma criança, antes de ir para a escola, deixava já o almoço preparado e tinha de cuidar dos meus irmãos mais novos. Os meus pais saíam cedo. Já cansado e pouco motivado para estudar. Quando crescer, sonho em viver para a França. Vou ficar rico. Isto vai-nos levantar, este texto que a Sandra acabou de nos ler, vai levantar 2 questões importantes. A primeira, a partir do texto e da imagem, como é que podemos descrever as condições de vida desta família? Estamos a falar, sem dúvida nenhuma, de uma família pobre, com fracas condições de habitabilidade. Ela mora num casebre, um casebre pequeno para uma família tão numerosa. Certamente estamos a falar de um casebre sem acesso à água, sem acesso à luz, sem acesso a saneamento básico. Portanto, estamos a falar de uma população de classe baixa. E isso certamente levava a problemas também na alimentação e na saúde. E uma segunda pergunta, como é que viviam as crianças mais pobres e o que elas desejavam? Normalmente a educação destas crianças ia até ao 4º ano e o grande sonho delas era poder emigrar um dia para melhorarem as suas condições de vida. Como referiu o Luís, contrariamente ao que era divulgado pelo Estado Novo, a condição de vida ou as condições de vida da maioria dos portugueses não era assim tão positiva. Havia grande número de analfabetos. Posso continuar, Luís? Casas degradadas e mal iluminadas, más condições de trabalho e mantinha-se, como vimos na imagem, o trabalho infantil. Aliás, muitos portugueses partiam para a Alemanha e para a França à procura de melhores condições de vida. Resumindo, as principais causas da imigração portuguesa neste período são, então, as más condições de vida, o facto de termos um setor agrícola e industrial pouco desenvolvido, a falta de liberdade do Estado Novo e também a guerra colonial que fez com que muitos jovens quisessem escapar à guerra e, para isso, dirigiram-se para países como a França e, entre outros, que a colega vai falar. Quais foram, então, os países de destino? Década de 50, a imigração portuguesa destinava-se ao Brasil. A partir dos anos 60, a Alemanha e a França. Outros países como Luxemburgo, Holanda, Estados Unidos, Canadá, África do Sul também eram países de destino. Já agora, apesar de ser generalizada este fluxo de imigração, os mais intensos ocorreram no Minho, na Beira, Trás-os-Montes, Madeira e Açores. E muita desta imigração era uma imigração que era feita a salto. E vamos ver um pequeno vídeo que nos fala sobre esta migração a assalto, para vocês perceberem. E graças ao Senhor, pessoal, mulheres nunca me aprenderam nenhuma, nem homens, nunca, graças ao Senhor. E animais também nunca. O mundo onde Fernando nasceu tem pouco mais de imigrantes clandestinos. Ter lá arriba aquela última serra que se avista, que é a Vila Velha, além. E ali naquela que ainda se avista é a Canda, era onde é que nós chegávamos. Toda a noite. Como podemos verificar no vídeo, a imigração a assalto era a imigração clandestina. Apesar de ser regulamentada a imigração, nem sempre as pessoas podiam fazê-lo e era através da imigração a assalto que conseguiam então fugir, como disse o meu colega Luís, por exemplo, os mais jovens, à guerra colonial. Mas quais foram as consequências que teve esta imigração? Como sabem, o facto dos portugueses terem imigrado levou a que a balança comercial tivesse equilibrado, levou também a que a taxa de desemprego não atingisse valores muito elevados, mas também teve consequências como, por exemplo, o interior, que perdeu muito da sua população e o despovoamento de grande parte das regiões.
E a esse movimento, esse deslocamento da população do interior do país para o litoral, damos o nome de êxodo rural. De facto, neste período e na procura de melhores condições de vida, uma grande franja da população do interior do país abandona estas áreas rurais e desloca-se para o litoral, sobretudo para as principais cidades, como é o caso do Porto, de Braga, de Aveiro, de Lisboa e de Setúbal. Este facto fez, para além de um grande despovoamento do interior do país, que a população se concentrasse sobretudo no litoral, e é um fenómeno que em geografia damos o nome de litoralização. Para além disso, e o facto de o desenvolvimento das cidades não conseguirem acompanhar o crescimento da população, vai fazer com que sejam desenvolvidas uma série de bairros de lata na envolvente destas cidades, com um mínimo de condições humanas, sendo por isso ainda hoje consideradas áreas de grande pobreza e de exclusão social. Exatamente. Já agora, a falar em exclusão social, como vocês conseguiram verificar, durante a altura de Salazar, apesar dos valores defendidos, os portugueses passaram então imensas dificuldades e muitos viram-se obrigados a sair do nosso território e a emigrar. Aliás, ainda hoje é um facto que ocorre e vocês, se falarem com os vossos avós, com os vossos familiares, certamente terão alguns depoimentos sobre esta altura da década de 60, principalmente até da imigração a assalto, mas também do facto das pessoas acabarem do êxodo rural, de saírem do litoral para o interior. Vamos ao desafio? Um desafio muito rápido antes de irmos embora. Tentem desenvolver um texto sobre como seriam se fossem imigrantes, mas vemos na próxima aula, ok? Até a próxima aula.